querido intercessor, como você está caminhando firme nessa jornada tão linda da oração intercessória? Tem sido muito bom compartilhar nesses meses com você esses princípios da oração intercessória. E nós estivemos durante muitas semanas trabalhando o Guia de Estudos 1 do AMAI, nesse tempo especial intitulado Momento AMAI. Todas as segundas-feiras você tem recebido esse material. Nós temos então feito esse repasse com você e hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do intercessor. Foram vários encontros em que trabalhamos essas características de um intercessor que agrada a Deus, de um intercessor que vê resposta às suas orações, que tem uma jornada vitoriosa de oração. E eu quero passar com você, então, hoje, rapidamente, esses pontos tão importantes. Primeiro nós falamos sobre a perseverança. Um intercessor, ele deve perseverar. Se ele quer ver as respostas das suas orações, se ele quer ter uma vida de oração intercessória vitoriosa, ele precisa ser perseverante. E essa perseverança vai se manifestar num apego a Deus, numa intimidade com Deus. Vai se manifestar também na constância, na persistência na oração. E isto vai gerar as respostas, nessa permanência que você vai ver as respostas. E na permanência, nessa disposição de ficar, de lutar, de guerrear por causas específicas do reino de Deus sem desanimar, nós vamos também desalojar inimigos que há muito estão entrincheirados. Mas para que isso aconteça é necessária perseverança. Também, junto com a perseverança, nós conversamos com você sobre a fidelidade. A fidelidade em tudo que fazemos. No reino de Deus, a fidelidade deve ser absoluta. É a fidelidade ao nosso Rei Jesus. Só Ele é o Senhor e ninguém mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a nossa prioridade. Então precisamos ser fiéis ao Senhor e a prioridade que é buscar a sua justiça e o seu reino. Essa prioridade também ela vai ser expressa nas causas do reino. Buscar o reino e as causas do reino. Então o Senhor vai colocar para o intercessor fiel muitas causas pelas quais ele vai lutar, que ele vai guerrear. E nós somos chamados a guerrear, somos chamados a lutar pelas causas, não nossas causas, mas as causas dele, que ele coloca para que então sejam as nossas causas nesse sentido, mas porque vem dele para que nós lutemos, para que nós avancemos no reino de Deus, naquilo que o Senhor tem propósito de realizar na terra. Para que isso suceda, é importante a fidelidade do intercessor. Além da fidelidade, para ser vitorioso dessa maneira, você também precisa ter fé. E nós conversamos sobre a fé, que a fé se manifesta em visões e sonhos de Deus no nosso coração, que nós vamos lutar por esses sonhos, que nós vamos orar por esses sonhos com perseverança, como já mencionamos, e em fidelidade, mas com fé, porque Deus atende a oração da fé. A oração feita com fé. Nós vimos que a fé é a certeza, sim, certeza do quê? Das coisas específicas que nós esperamos como intercessores. Nós temos que ter essa certeza nele, isto é fé, no Deus que ouve e no Deus que responde. Não são de generalidades, mas é a convicção dos fatos que desejamos. Em específico do que estamos buscando. Por isso o intercessor, ele pleiteia, ele guerreia causas específicas, pedidos, motivos específicos que são colocados e que ele vai lutar em fé até alcançar no Senhor. A oração, então, nesse sentido, disse Durvalina Bezerra, é um exercício. A oração é um exercício espiritual. Daí ser imprescindível chamar a fé a ação, porque é um exercício espiritual que nós poderíamos responder somente se nós estivermos exercitados na fé.
Nós vimos também sobre a pureza. O intercessor deve manter, o canal puro, o canal limpo, para que o Espírito Santo possa fluir através da sua vida. Somos canais abençoadores de Deus. Todo intercessor é um canal abençoador de Deus para que as águas fluam, abençoando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, abençoando vidas, abençoando povos, abençoando nações. Mas para isso você precisa dessa limpeza diária. Aí entra também a questão da confissão de pecados, E pessoais, que você pode estar sempre sondando o seu coração para conservar o seu coração. É um processo constante. Não é ser puro uma vez por todas. Sim, quando viemos a Jesus, fomos purificados dos nossos pecados, fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, sim. Mas nós precisamos, no decorrer da caminhada da fé, nós precisamos permitir que os nossos pés sejam constantemente lavados, nossas mãos, que significam nossas atitudes, então nossos pés, nossa caminhada, nossas mãos, nossas atitudes, pureza. E para isso você precisa sondar o seu coração e também vigiar quanto ao pecado, para manter-se puro. E também para ver se você não tem abrigado nenhum tipo de iniquidade no seu coração, que precisa ser colocado diante do Senhor, precisa ser confessado. A santidade. Pureza é uma condição da santidade. Santo é aquele que é separado do pecado e dedicado a Deus. Eu me separo do pecado para dedicar-me a Deus. Então, não é somente não fazer, mas o que fazer. Ter uma vida agradável a Deus. Nós temos a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. Eu quero ler com você. É um texto muito importante. Vou ler desde o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, veja bem aqui, você está se despindo da antiga vida, do antigo homem, mas que aqui a palavra diz que se corrompe por desejos enganosos, mas para ser renovado, revestido do novo homem, criado sim para ser semelhante a Deus. Que maravilhoso! Esse é o processo da santificação que vai nos acompanhar durante toda a nossa existência terrena. E como intercessores, nós devemos buscar essa vida santificada, essa vida pura, como nós acabamos de mencionar, mas também essa vida santa, essa vida agradável a Deus, revestindo-se do novo homem, da nova criatura. O perfil de intercessor tem na sua essência o amor. Colossenses 3,12 diz assim: revestivos de um coração compassivo, manso e perdoador. Quando oramos, o seu amor coloca no nosso coração preocupações profundas com as necessidades que o Senhor vê e quer que nós vejamos também. Quem falou isso foi Wesley Duell, e ele colocou de uma forma linda que o amor de Deus vai colocar no nosso coração, então, essas preocupações profundas com as necessidades do outro, para que nós, então, entremos na brecha pela causa do outro. É um processo de Deus agindo em nós, mas esse processo para nos tornar intercessores tem como base o amor. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Porque Deus ama o seu povo, a sua igreja, e Deus ama o pecador e quer resgatá-lo. Deus levanta os intercessores para clamar, para orar, para buscar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. E Ele vai usar então esse amor no nosso coração e nós seremos constrangidos pelo amor. Quando Deus me deu a visão do amai, a visão do amai é uma visão que ela é firmada no amor. Nos tornamos intercessores constrangidos pelo amor do próprio Deus em nós, amando o mundo através da intercessão. Amai.
Então é o amor de Deus fluindo em você que leva você a ser um intercessor. A fonte da oração intercessória, podemos dizer assim, em primeira instância, é o amor. O amor de Deus é que nos move, o amor que gera o poder para que então nasça o intercessor e a oração intercessória. Nós vimos também sobre o coração perdoador, a importância de cultivarmos um coração que perdoa. Quando nós perdoamos, aprendemos que o perdão é uma cooperação com Deus, para que trate nossas vidas, para que trate aqueles que nos ofenderam. Nós permitimos que Deus trate como? Perdoando, liberando o outro para tratamento, liberando o nosso próprio coração para que Deus nos trate e nos cure, que não fiquemos ressentidos, com mágoas. Um intercessor não pode ter mágoas, não pode guardar no seu coração ressentimentos contra o outro. Como você vai interceder se o seu coração está cheio de mágoas? Então você precisa colocar diante de Deus a sua vida e pedir que Ele lhe dê graça e liberar, porque perdão é um ato de vontade, liberar em fé, declarar o perdão. Isso você deve fazer. Você deve tomar essa atitude de perdoar o outro. Foi algo muito importante que nós trabalhamos sobre uma característica de um intercessor. É ter um coração perdoador. Cultive este coração perdoador. Liberto de mágoas, de ressentimentos, para que as suas orações fluam diante do Pai, você precisa cultivar esse coração perdoador. Nós também falamos sobre a compaixão. A compaixão vem de Jesus. Sim, porque nós não temos por nós mesmos a compaixão, mas nós temos um mestre cheio de compaixão. E a oração intercessória é um exercício de amor e de compaixão em favor do outro. É importar-se com o outro para colocar o outro diante de Deus. É chorar pelo outro, porque a compaixão vai nos levar a chorar, a sofrer, a jejuar, a buscar para que o outro tenha, para que o outro receba de Deus sobre a vida dele. Esta é a missão do intercessor. E nós devemos nos colocar nessa brecha com amor e compaixão. Não é uma tarefa, não é por obrigação, você compreende? É por amor. A oração intercessória é um exercício de amor. E o amor chama a compaixão. A Bíblia fala muitas vezes nos evangelhos que Jesus foi movido de compaixão, que Jesus sentiu compaixão, que Jesus percebeu aquela situação e ao olhar aquela situação, ele teve compaixão. Quando nós oramos, a força motivadora é o amor, mas esse amor que sente então compaixão pela necessidade do outro, não é o estar de fora, não é o olhar de fora simplesmente, orar como quem está fora daquela situação. Eu não tenho nada a ver com isso. A compaixão nos envolve naquela situação, a ponto de chorarmos, a ponto de sentirmos, a ponto de clamarmos, a ponto de gemermos a dor, pela dor do outro, sofrimento do outro. E isto faz parte da oração intercessória. E quem produz isso em nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche deste amor, é o Espírito Santo que nos move em compaixão para nós orarmos pelo outro. Também nós aprendemos sobre o ânimo. O inimigo busca destruir os intercessores com o desânimo. E nós falamos com vocês que a Palavra de Deus é um livro que nos anima. E você vai ver muitas vezes Deus falando, tenha bom ânimo, siga em frente. Deus está falando hoje para você, tenha bom ânimo, eu quero usar você, seja uma bênção nas minhas mãos, porque já está liberado o poder, já está liberada a unção. E Deus quer usar mais e mais você, mas você precisa encher-se nele, da força dele e entender que o Senhor está te chamando para dizer, e Ele está dizendo para você, tenha bom ânimo, meu filho, tenha bom ânimo, minha filha. Não desanime. E você pode me dizer, pastora, não está fácil. Cuidado,
Não olhe as situações. Quando nós olhamos as situações, nós tiramos os olhos de Jesus. Porque ou nós olhamos as situações ou nós olhamos para Jesus. Não dá para olhar para os dois ao mesmo tempo, porque eles estão em posições contrárias. Então o Senhor está te chamando para olhar para Ele e deixe a situação na mão dEle, que Ele cuida. Porque se você ficar olhando para a situação, vai ser como Pedro, que ficou olhando para o vento, olhando para as águas nas quais ele estava andando, e então daí o temor veio. E consequentemente o desânimo, o abatimento, e aí você vai naufragar. Aí você não vai subsistir. Mas se você olhar para Jesus, você vai caminhar em fé sobre as águas. E você vai vencer, porque o Senhor vai te ajudar. Você vai caminhar, perseverar, avançar. E o Espírito Santo vai te sustentar como um intercessor. Mas você precisa buscar esse ânimo no Senhor, tirando o teu olhar dos problemas e voltando-se para Jesus. Também lembrando que nos ajuda muito nessa caminhada, que é uma longa caminhada da intercessão. Exige muito a perseverança, como nós já mencionamos. Você precisa estar unido a outros intercessores, a outros irmãos que oram. Isso ajuda muito a conservar o ânimo. Orando uns pelos outros, nós nos fortalecemos e nós nos animamos mutuamente. Então também é muito importante para você conservar o ânimo, estar unido a outros intercessores e estar firmado nas promessas de Deus em Cristo Jesus. E o último ponto que nós vimos foi sobre a humildade. Porque muitas vezes os intercessores se tornam orgulhosos, porque os intercessores começam a dar destaque a visões, aos dons, ao poder manifesto, às respostas, aquilo que acontece, que Deus faz, como se de repente eles fossem tão importantes e que, diríamos assim, fundamentais, e deixam de uma forma sutil que o orgulho se instale no seu coração. Que você possa vigiar quanto a isso. Cuidado, cuidado com o orgulho. Quando Deus responde às nossas orações, lembre a glória toda dele. É Ele que está respondendo as orações. É Ele que está fazendo. Quando Deus dá uma palavra, uma revelação, uma direção profética, é Ele que faz. Sem Ele, nada podemos fazer. Se Ele não responder, o que será de nós? Nossas orações vão ecoar no nada. Nós temos resposta e nós vemos a glória de Deus porque Deus olha para nós no seu amor e Deus responde. Então nunca deixe o orgulho se instalar no teu coração. Cultive sempre a humildade. É Deus que faz. Lembre daquele princípio que nós aqui comentamos já com você, de João Batista. João 3,30, ele fala assim, que ele cresça e que eu diminua. Quando viu Jesus, o ministério de Jesus, alavancando, o ministério de Jesus aparecendo e muitos discípulos seguindo a Jesus, João Batista entendeu que agora era o tempo de Jesus aparecer, que ele deveria deixar Jesus aparecer, porque ele estava preparando o caminho para o Messias, para Jesus. E ele entendeu bem a sua missão. Ele entendeu que Jesus agora cresceria e que ele deveria diminuir. Que nós possamos entender sempre esse princípio como intercessores e permitir que Jesus cresça em nós. E nós veremos quanto o Senhor Jesus vai fazer na nossa vida e por meio da nossa vida. Grandes obras como intercessores, como Ele vai usar na nossa vida. Mas precisamos dar sempre toda a glória para Ele. Amém? Que você possa deixar Deus trabalhar no seu coração essas características de um intercessor abençoado e que você cresça, porque o Senhor está trabalhando em você e Ele quer formar esse servo, essa serva cheio da sua graça, abençoado, para que Ele possa usar mais e mais. Ele procura intercessores na terra e que Ele ache o teu coração, essa pessoa perseverante, fiel, cheia de fé, puro, santo, cheio de amor, com um coração perdoador, aquele que busca a compaixão nele, o ânimo
e um coração humilde. Que você possa deixar Deus trabalhar essas virtudes na sua vida. O Espírito Santo vai te ensinar e vai te ajudar nessa jornada. Deixa eu orar com você. Pai, muito obrigada por esse tempo tão precioso. Eu quero te louvar pelos nossos intercessores, ó Deus, que tem caminhado conosco, Senhor, que tem, ó Deus, desenvolvido uma vida de oração, que tem buscado a Tua presença, que tem orado conosco por povos, nações, pela Igreja do Senhor, pela obra missionária, pela obra de missões urbanas, pelo trabalho nas cidades, pelo trabalho das igrejas locais, pelo nosso país. São tantas causas, Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Senhor por esses guerreiros que estão nessas brechas. Eu oro por eles, Senhor, que eles cresçam como intercessores, que eles sejam aperfeiçoados no caminho da oração, que o Senhor os use grandemente, que o Senhor os abençoe poderosamente, Senhor, e que em nome de Jesus o Teu Espírito esteja, ó Deus, mostrando aquilo que eles precisam crescer mais, deixar o Senhor agir mais na vida deles, para que sejam intercessores que agradem o Teu coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça do Senhor.